Sorry, I can't speak Portuguese to check. Eu creo que estamos ben, porque solamente imos compartir a pantalla, entón solamente iso. Si Arancha, teño que facer ti de co-host. A ver, xa está, non? Que tes como co-host para poder compartir. Está ben, moi ben. Jessica tamén. Que tal, Sí. que tal o audio? Escoitadesme ben? Sí, Sí? sí. Vale, genial. Eu vou comezar en galego e en inglés. So I'm going to speak in both Galician and English, just to start very briefly, just to explain. And everything from the beginning goes straight into Portuguese. Desde o principio o portugués na canle. And yeah, I'll just give a very brief. Then I'll tell everyone listening to English, se van escoitar o inglés, vou dicirlles, pois, a canle xa está aberta, e eso, non? Okay. If we leave the waiting room open, guys, then we'll not let people in until 5:00, okay? Então deixamos a sala aberta, sala de espera. Okay.
Catherine, can you hear me? Yeah. Can I allow Renat to enter the meeting? Yes, that's fine. Yeah. Can I allow everybody that appears in the waiting room? Okay, yes, why not? Yeah, Oh, no yeah, problem. absolutely. I'll be here. I'll do it. Okay, thank you. Okay. And shall I press record as well for the English version or for the Galician version, or does it not work recording at the same time? Your computer gives you the option to record to cloud or to record to computer. Both options you have. Okay, brilliant. Brilliant. That's great. Sometimes I choose to record to cloud because it's safer, you know? Yes, I see, but it's already recording, so I can do it again. Okay. Okay. Right. Well, thank you. Okay. Bye. Hello, everybody, and welcome to our event today. It's my absolute pleasure to welcome Olá, todo mundo. Obrigada pela sua presença hoje. Eu sou a Catherine Barbour, da Universidade de Surrey, e eu quero convidar vocês ao nosso lançamento do nossa série de seminários, que faz parte de um projeto colaborativo entre a Universidade de Surrey e a Universidade de São Paulo. Essa série consiste de oficinas e workshops conduzidos por organizações e grupos que trabalham em áreas relacionadas com o tema do projeto, que é a imobilidade das mulheres em tempos de crise. dirigidos por organizações e coletivos que trabalham em áreas relacionadas com o tema do projeto, a imobilidade ou a mobilidade das mulheres em tempos de crise.
just a few housekeeping things before. Então, antes de começar, alguns elementos. O evento vai ser realizado em galego, com tradução simultânea para o inglês e português. Se você desejar ouvir a interpretação, por favor, selecione o canal de idioma da sua preferência, clicando no ícone de interpretação na barra de tarefas do Zoom. E no final, os palestrantes vão responder perguntas. Se você desejar ouvir inglês, por favor, aperte inglês no canal do inglês. O pulsar interpretar na barra de tarefas de Zoom. As relatoras responderán as preguntas ao final. Ok? É um prazer. Então, é um prazer apresentar as palestrantes de hoje, a Jéssica Azevedo e a Arantxa Vicens, membros do Coletivo Antirracista Resistência em Terra Estrangeira, com sede em Santiago de Compostela. Construye espacios de reconexión identitaria, círculos de acompañamiento, da charlas pedagógicas de aproximación ao antirracismo de forma individual e na iniciativa Escola Antirracista. Trabaja con múltiples colectivos como SOS, Racismo Galicia, Rayas Traveseiras, la Escuelita Antirracista de Valencia e o Foro Gallego de Inmigración. Jéssica Azevedo é afrodescendente de orixe brasileira, afincada entre Cee e Compostela. Estudou a historia, a literatura e a lingua inglesa na universidade e finalmente agora está no mundo da docencia. Polo seu autoconocemento, estudou tamén un máster en estudos de xénero. Considérase activista antirracista e decolonial, onde ten unha trayectoria creando materiais pedagóxicos, impartindo obradoiros, escribindo artigos e, sobre todo, trasladando isto á educación. Actualmente é parte de Resistencia en Terra Allega e tamén do Foro Galego de Inmigración. Moitas grazas. Gracias a ti, Catherine. Pois imos comenzar un pouco presentando antes o noso colectivo, porque hoxe imos a falar de todas as cousas que tivemos que facer e desenvolver durante o 2020, cando foi aquí neste territorio e a nivel global o que sería a pandemia polo COVID. Nós somos un colectivo mixto, non mixto de mulleres e disidentes. Básicamente temos trayectos e historias moi diferentes, venimos de contextos diversos, pero estamos unidas e unides un pouco por o proceso migratorio, a racialización e a negritude. Resistencia en Terra Allega xurde no 2018 con unha necesidade concreta que era crear un espacio antirracista decolonial en esta cidade, neste territorio que é Santiago de Compostela, que ata o momento non tiña ninguna mobilidade nese sentido. Entón fixemos as primeiras xornadas antirracistas e dímonos conta que tiña unha boa aceptación e que de feito estábamos abrindo un campo de coñecimento que hasta o momento non estaba tendo precedentes. Sí. Así que seguimos. Therefore we... Comunidade. Então, continuamos e aprendemos
dos nossos eventos, ao longo do caminho, nós conhecemos novas pessoas que pertenciam ao coletivo. Atualmente, estamos tentando fazer uma conscientização a respeito do assunto. Estamos aprendendo, conduzindo novos projetos, semeando coisas que uma hora chegarão à fruição. Hoje em dia, nós relatamos muito sobre, fazemos relatórios sobre violência racista e o motivo por trás de tanta violência. Nós também focamos nos impactos psicológicos nas vítimas. Então, tentamos prover esse apoio às vítimas e suas famílias e implementamos um novo projeto onde podemos compartilhar nossa experiência como migrantes. A escola tem por base... A escola está baseada Estamos criando oficinas, realizando atividades. Então, esse é o meio que estamos, é assim que estamos trabalhando. Vou compartilhar minha tela para que eu possa começar minha apresentação. Ótimo. Contextualizar um pouco. Creio que let's provide some context first, although most of us are aware of Então, a maioria de nós tem ciência do impacto da pandemia. At some point, there was chegou um ponto que houve parecia que o antigo mundo ia acabar e que um novo mundo ia começar. Havia uma esperança em torno disso, que haveria um novo movimento revolucionário. Contudo, estamos percebendo que sim, a Espanha criou um conceito do novo normal. Mas esse novo normal é muito parecido com o que era antes. E isso inclui a violência contra as pessoas racializadas. Então, como parar o Covid nos territórios africanos? Recordamos que houve ataques constantes à comunidade asiática e também não podemos esquecer que as pessoas está com um problema no som, está misturando mesmo, está misturando o inglês e o galego. Mas vamos fazendo aqui. Meu nome é Jéssica. Eu vou abordar na minha apresentação o movimento de Vidas Negras Importam aqui na Compostela. Então, esse é um dos posters que nós desenvolvemos para promover nossa demonstração. A gente fez no dia 5 de junho, porque queremos participar desse movimento e queremos demonstrar nosso apoio ao movimento de Vidas Negras Importam.
Podemos seguir adiante, por favor? Gostaria de começar ao compartilhando uma citação aqui de Grada Quilomba, num livro chamado Memórias da Plantação, e ela diz o seguinte: então, uma pessoa só se torna diferente porque difere de um grupo que tem o poder de se definir como norma. Nesse sentido, um indivíduo não é diferente, torna-se diferente por via do processo de discriminação. No dia 25 de maio, polícia assassinou a George Floyd. No dia 25 de maio, um policial matou George Floyd nos Estados Unidos, colocando o seu joelho em cima do seu pescoço, sufocando, enquanto outros policiais estavam ao redor, em cima dele. E esse tipo de violência policial, isso reflete a violência contra pessoas racializadas e de cor. E isso não aconteceu apenas nos Estados Unidos. Aqui também na Galícia aconteceu. Então, depois que aconteceu esse assassinato, nós temos monitorado o movimento na Europa, porque na Europa teve muita imprensa relativa a isso, estava muito nos jornais, que estavam compartilhando o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E havia muitas notícias falando dessas demonstrações que estavam acontecendo, apesar da pandemia ainda estar acontecendo, e não sabíamos como proteger-nos. Bem, então, pelo menos aqui na Compostela, nós vivenciamos a pandemia muito fortemente. O lockdown durou 3 meses, então acho que ainda estávamos no lockdown em maio e tínhamos que seguir regras muito rígidas para sair de casa. Então, por um lado, tínhamos essa ideia de que sim, sair para a rua e apoiar essa causa, nós queríamos apoiar a causa, mas ao mesmo tempo nos diziam que precisávamos ficar em casa, tomar cuidados em relação à nossa saúde. Então, quando começamos esse protesto aqui, recebemos apoio das pessoas dos Estados Unidos que entraram em contato conosco e desde então temos tentado gerenciar esse movimento. Então, esse foi o primeiro protesto depois do lockdown, depois de 3 meses de lockdown. Então, como conseguimos fazer isso, né? Não sabíamos quais eram os protocolos, foi um desafio, foi algo bem difícil de lidar e organizar a logística em torno desse evento, porque sabíamos de todas as regras sanitárias, tínhamos que falar com as autoridades locais para conseguir sua aprovação. Isso levou muito tempo, muito trabalho e muito esforço. Bem, foi difícil. Eu lembro que tínhamos que manter um distanciamento social de 2 metros entre cada pessoa.
E na época nós achávamos que muitas pessoas iam prestigiar o evento, que muitas pessoas iriam comparecer por causa do que nós estávamos vendo na televisão e nos jornais. Então, de fato, não sabíamos o que esperar. Laranja, podemos seguir? Ok, próximo slide. Próximo. Bem, como podem ver, aqui neste vídeo, foi um pouco organizado também, saiu bastante bem não tem tantas pessoas, não apareceram tantas pessoas, porque de fato era difícil organizar. E estávamos no meio da pandemia, obviamente, então foi difícil organizar esse evento. Agora volte, por favor, um slide. Então, depois desse primeiro evento, esse primeiro protesto, conseguimos nos reunir e demos apoio ao movimento americano e assim começamos nossas próprias reflexões. Começamos a pensar o que estava acontecendo aqui na Galiza. E foi assim que esse evento criou uma conscientização ao redor da violência contra as pessoas racializadas e assim percebemos, começamos a nos dar conta que alguns casos que aconteciam aqui desse tipo de violência não estavam recebendo a atenção necessária. Então, é importante prestigiar esses protestos que acontecem em outros países, mas também é muito importante criar uma conscientização sobre o que está acontecendo no nosso próprio território. Vale, quando a minha companheira diz que muitas vezes se faz muita Bem, crítica ao racismo estrutural. Então, muita gente faz muita crítica ao racismo estrutural nos Estados Unidos, a crítica colonial também da Europa. Nós nos referimos a essas coisas que acontecem e que não nos apoiam o suficiente, e que não têm essa intenção de colocar o corpo e recai sobre nós, que são pessoas racializadas. Parece que se a gente não coloca o nosso corpo, as pessoas em geral não abordam o tema. Então, basicamente, temos um mês de diferença com o que aconteceu com o George Floyd. Aconteceu uma agressão nas ruas mais frequentadas da cidade, onde policiais agrediram um menor racializado. E o que aconteceu basicamente é que esse vídeo começou a circular nas redes sociais, especialmente por meios hegemônicos racistas, que têm alto posicionamento, ranking alto em Santiago de Compostela. E o Correio Galego é um dos jornais mais lidos aqui, que promoveu a ideia de que os culpados são os menores que foram agredidos, que havia policiais, havia havido agressões diretas.
a narrativa sempre culpando a vítima e deixando as agressões racistas não culpando, né? E não pode se negar que estavam ali, estavam gravadas, inclusive. E, inclusive, eles eram menores. E aconteceu tudo isso, e aí nós soubemos das notícias, a resistência de terra alheia, e comunicamos isso para 2 coletivos que nós colaboramos, e são coletivos onde há mais gente imigrante e racializada presente, colocando o seu corpo. Entramos em contato com a vítima e com a sua família. Foi um processo difícil, complicado, porque haviam ordens judiciais, haviam muitas questões legais também. Aqui trata-se de uma família racializada, não havia informações, eles não tinham informações dos direitos deles, fornecemos assistência legal para o menor, para a família, mas há muitas travas institucionais e burocráticas que realmente acontecem em muitos territórios e nós sabemos que aqui não é uma exceção. Foi um caso muito complicado, porque o outro que foi agredido não era de menor. Então, acabou complicando um pouco o processo legal. O que aconteceu é que a vítima tinha muita vontade de pôr para fora a raiva da humilhação recebida e nós, então, convocamos uma concentração, uma manifestação contra a violência racista institucionalizada. E foi muito bonito. E no coletivo, nós sentimos que agimos bem em convocar essa manifestação, porque era um desabafo necessário para o menino, né? Para o rapaz. Mas é o que comentava a Jéssica, é uma exceção. A gente tinha que ter convocado a primeira conceitação por um caso midiático de racismo no nível global e que, de repente, aquilo que estava acontecendo na nossa cidade, havia poucas pessoas e a violência foi muito semelhante. O que mais impactou no princípio é que a agressão, a brutalidade policial tinha muito a ver com o que tinha acontecido com o George Floyd, né? E essa semelhança nos conectou com essa dor, que havia nos conectado com essa violência, né, repetida. Não, mesmo assim, isso não foi como em termos de cidadania, isso não teve tanto impacto. Então, para nós é importante que os espaços, os fóruns tenham união, reivindicando os espaços que muitas vezes são negados a nós. Então, agora eu vou mostrar um vídeo que temos um trechinho dessa manifestação. Manifestação contra a violência racista institucional. También tuvimos a mala sorte de Nós volver a... também tivemos o azar de ter novamente uma agressão semelhante, menores de idade, novamente, neste ano, em uma rua principal na cidade. E na hora da agressão, não tinha ninguém, não havia provas também para incriminar a polícia, que em geral as pessoas tentam, né, filmar, principalmente
E, em geral, quando as pessoas agredidas são mulheres ou brancos, os protocolos sociais acontecem assim. Então, ninguém filmou. Então, a gente acabou procurando esses menores que foram vítimas da agressão este ano. Jessica. Bom, creo que a minha companheira teve um problema, quedou congelada. Está. Já Eu está. acho que minha companheira ficou congelada. Ah, voltou. Vale, perdoade, son cosas de internet, cosas que pasan, pero... Coisas da internet que acontecem. Agora vou falar um pouquinho Eu desta vou falar contra-campanha um que pouco da fizemos contra-campanha o ano que passado, nós fizemos o ano passado, depois do verão, creo que foi depois do verão. quando a fizemos. Esta, bueno, ten o título Compostela máis hegemónica. Então, o nome da campanha, da contra-campanha é Compostela Mais Hegemônica. Nós, em Compostela, por que a gente criou? Em Compostela, muitas organizações Tiñan como uns eventos, unha tinham especie de feira ou así, máis ou uma menos, que espécie se de chamaba feiras, Compostela máis evento chamada solidaria. Compostela Mais Solidária. Então, Programacións que eran de setembro ou de durante os outubro meses de de 2020, setembro e outubro de 2020, eles fizeram um tipo de feira varias tendas como com muitas cabanas, em muitas lojas de produtos Compostela que vendiam eh, mercadorias, produtos nos que dicían que eran máis sostibles ou que, justos ou que eram mais solidários. justos, solidários, E sustentáveis. isto dentro Então, da fazendo isso Coordenadora Galega de ONG para o dentro Desenvolvimento. da Coordenadoria Galega para o Desenvolvimento. Então, nós decidimos fazer esta contra-campanha, porque, num primeiro momento, Unha reflexión destas para organizacións que estiveron aí, refletir sobre essas e organizações que ali identificamos estavam, o que porque nós vemos na vosa pantalla, non? Primeiro percebemos identificamos aquilo que vemos aqui na tela. dentro da Primeiro, campaña percebemos dentro da campanha um marketing usando como que usavam isso ou para vendendo como marketing. unha Na verdade, solidariedade falsa, non? uma solidariedade No falsa, cal estaban a vender produtos. porque no fim eles estavam querendo era vender. Então, Como facer este chamamento como ás persoas, non? fazer O esse emprendedor, o chamado mesmo por às medio dos pessoas produtos. para comprar um E o cal produto, né, em usamos nome da o solidariedade? sería o uso de corpos Então, racializados uso de ou corpos migrantes. racializados ou As migrantes, imaxes da campaña porque muitas das imagens da serían campanha persoas havia racializadas. pessoas E racializadas tamén habían e pantallas, também as pantallas haviam grandes con telas, grandes telas mulleres com por mulheres exemplo, que eran ou negras negras ou então indígenas creo que e também acho que havia mulheres asiáticas na campanha. como que Então usaban eles imaxes usavam os corpos dessas que mulheres, se essas veían na imagens, portada super né? felices Imagens mulheres super felizes para que você comprasse um produto, un paquete de café um pacote de que café, feliza né? algo, non? E que De isso café. traz felicidade para essa pessoa, por exemplo, Ah, e Tamén solidariedade, né? nós utilizamos avións para Utilizamos referirnos ao territorio para nos referirmos que ao normalmente se coñece como território Latinoamérica. que em geral se chama de América Latina, né? Eh, espera, volve atrás. Não, volta, por favor. Sí, seguindo con isto, Depois, o sea, en relación con todo, ¿no? Con este marketing, en relación em- tamén co uso dos corpos, então, em relação ao marketing, ao normalmente uso se dos objetifican corpos, que nós que era como utilizamos. que a gente analisa como uma objetificação do corpo, Isto pois tamén ten e relación co tudo complexo, isso de também tem Salvador relação com um complexo, que é o do porque Salvador Branco, eh, porque moitos destas organizacións
essas organizações, muitas delas, elas fazem aquilo que é o turismo de pessoas brancas europeias que vão nesses territórios e vão lá como que para salvar as pessoas racializadas que têm que ser salvas de uma forma ou de outra. Agora eu gostaria de compartilhar minha tela, será que eu consigo? Sim, né? Agora sim, não? Agora sim, consegue compartilhar? Sim. Vale. Espera. Vale, no sé si estás vendo, pero este Instagram de Aqui Barbie Savior chama Barbie Savior, un né? proyecto conjunto, Foi por un grupo de personas, no sé um si projeto conjunto de algunas de universidades de Noruega, pessoas de algumas universidades da Noruega. que, bueno, que fijaron este Instagram que ilustra Fizeram bastante este Instagram que mostra muito bem esse conceito de complexo de Salvador branco, né? o que vos falaba antes, o tema do volunturismo, de Essa ir a coisa do países do sul global, volunturismo de ir a países salvar a do as sul persoas, global para salvar as pessoas salvar a imagen das persoas sobre todo, e, acima de tudo, usar a imagem das pessoas, a imagem das como crianças, escribe, como ven como bastante nós referentes sabemos já muito bem, até dos famosos que fazem interesante isso. también sobre este tema, O que é para interessante também contextualizar sobre esse tema, esta carta aberta que escribiu temos essa Desiree, carta que é uma aberta que estilista espanhola, Desirê escreveu, ela é uma estilista espanhola, a e outra carta, Daniel Illescas, que a Daniel Ilescas, essa publicou, carta, publicou uma série de fotos, publicando uma série de fotos ela chama non, a facer este exercicio de reflexión, non? Que que ela queremos chama para conseguir fazer con uma este tema reflexão. O que nós realmente queremos com isso? Com esse tema do volunturismo. vou buscar de compartir pantalla. Vale. Sí, o que vos falaba antes, non? Do uso de imaxes de mulleres Então, aqui racializadas, nós temos pois por comprar, porque ti essas, compres, pois essas imagens de mulheres eh, pedindo que você compre uma sustentabilidade camiseta, justa, e, entre outras cousas. que é uma coisa sustentável, justa. Essa seria uma das partes da nossa contra-campanha que está no Instagram da Resistência. Vale. Bo, pois supoño que isto do que vou falar é algo que sucederá en moitísimos territorios e que Acho que isso que eu vou falar acontece em muitos territórios. Em geral, existe uma segregação proposital, racial, na cidade, urbana, dos países. Também vão colocando as pessoas na periferia, fazendo o que elas desejem na periferia. Aqui nós temos as ruas de São Pedro, um bairro popular do povo, na cidade de Compostela. Algumas pessoas foi desalojada para fazer ali moradia social. que sucede? Que o barrio de San Pedro é un O dos bairro de São Pedro é um dos lugares en Santiago que são mais percorridos pelos turistas. Em Santiago, todos vêm peregrinar, né? E então é um local que foi se transformando aos poucos a sua cara na direção do consumo. E daí os serviços básicos, que na verdade que se reivindica muito do mercado local, artesanato, foram sendo substituídos por serviços dedicados ao turismo, ao turista. Aqui também, então,
aconteceu a gentrificação, onde muitas lojas tiveram que começou a haver muitas lojas modernas, inovadoras, restaurantes veganos, espaços de Airbnb e, e esse bairro então recebeu um novo título de Veículo Plus. É um bairro popular, importante na cidade, só dando contexto, mas ele não pôde escapar das lógicas racistas estruturais. Durante a pandemia, houve, então, uma problemática que aconteceu entre vizinhos, moradores do bairro, com uma casa que estava sendo ocupada por uma pessoa com fenotipos raciais. Esse conflito cresceu tanto, desse conflito local, individual, que a vizinhança começou a se posicionar contra todos os migrantes e racializados ou com fenotipos que moravam no bairro. Dessa forma, toda essa forma de estereotipação que estava acontecendo transcendeu e entrou no nível de abarcar o município de Santiago de Compostela, e a vizinhança foi solicitar uma solução. Aí, durante esse processo, vocês vão ver aqui uma imagem. Vocês veem aqui essa imagem na tela, uma empresa profissional que vem para fazer desocupações, entre aspas, legais, são paramilitares, pessoas da extrema-direita, né, da milícia, e você vê com esse visual bastante nazista, que foram chamadas antes de se falar com o conselho para que eles interviessem. E o que aconteceu é que eles desalojaram essa casa, mas a vizinhança continuava preocupada e aconselhou, então, não fazer um planejamento estratégico social ou algo relacionado à mobilidade de espaços culturais ou qualquer tipo de programa social. Porém, decidiu aumentar o policiamento, porque, segundo eles, porque como os policiais já estavam lá por causa da Covid, tínhamos que usar máscara e tinha multas, quem não usava máscara, e já com a polícia ali, muitas pessoas acabaram de sofrerem identificação devido a perfis étnicos, e começou a haver violência e insegurança no nosso próprio local. E pessoas em situações irregulares estavam, então, propensas a consequências muito grandes, como serem deportadas e também rastreamentos, porque daí vinha a deportação, você tem que apresentar seu nome, mas a gente sabe que a máquina estrutural termina num centro de estrangeiros, que é basicamente uma prisão. Então, percebemos dessa forma como o Santiago de Compostela aprovou essa ideia racista, e novamente o jornal que ela mencionou, o Correio Galego, apoiou, né? E aqui vemos uma manifestação onde os vizinhos querem um bairro mais seguro, que eles estão cansados de conviver com roubos e tráfico de drogas, pois havia e daí nós vemos aqui uma associação das pessoas racializadas migrantes com máfias, tráfico e um monte de estereótipos, assumindo que todos os conflitos eram culpas dos migrantes e racializados, e não somente nós estarmos num espaço. E o conselho, então, estava ali solicitando a instalação da antiga polícia do bairro. Então, a vizinhança reproduziu condutas punitivas da polícia. E aí, uma campanha por um bairro seguro, colocando cartazes em todos os locais e todas as lojas, advocando isso. Cartazes estavam escritos relacionando drogas com pessoas que estavam ocupando casas, e a cada semana eles faziam buscas percorrendo as ruas, carregando materiais racistas e xenófobos. E nós demos conta disso,
tentamos falar com a associação do bairro, nos comunicamos a problemática da nossa preocupação e eles aceitaram que estava muito ruim a presença da polícia, né, porque novamente a gente usou a pedagogia, né, o ensino, e aí depois disso eles perceberam o erro e decidiram nos apoiar. O que aconteceu é que a comunicação não fluiu entre eles, depois de nós termos intervindo, um ano depois não aconteceu nada. Nós e cada vez que a gente tem acesso a um espaço de privilégio ou institucional, a gente comenta o que está acontecendo nesse bairro, a violência que é perpetuada, e eu estou segura que vamos continuar sendo silenciados e ignorados porque não estamos tendo nenhuma ação em relação a isso, além da presença da polícia. Depois, assim, como falar um pouco a nossa relação que temos com o Foro Gallego de Imigração. O Foro Gallego de Imigração leva 2 anos existindo. Trabalhamos Campanhas relacionadas com alguma temática bem importante. Nós trabalhamos com o Fórum de Migração Galega e nós lidamos com as reclamações que vêm, as queixas das pessoas racializadas, imigrantes. Em 2020, devido à pandemia e devido à falta de apoio financeiro, e também a falta de apoio para famílias, por exemplo, ambos os pais perderam seu emprego. E por causa da Covid, as pessoas estavam sequestradas dentro da sua casa. Então, temos que usar a questão dos direitos porque não são para todos. Então, em vez de procurar os meios, o que precisamos é tentar equiparar todas as realidades em um só lugar. E nós vimos que tínhamos a necessidade de falar de todos esses âmbitos, dessas desigualdades, que realmente é uma desigualdade estrutural, mas precisamos esperá-las, precisamos falar da diversidade, saúde, renda, direitos sociais, e entre outros. Então, basicamente, o que fizemos foi ocupar as ruas, fazendo concentrações, protestos. Nós começamos também a frequentar espaços que não estavam acostumados a ver mobilidade política e também mobilidade defendendo as pessoas migrantes ou racializadas. Então, lugares na cidade que tinham mais poder aquisitivo, mas que também tinham algum lugar que conviviam com pessoas migrantes, junto com as pessoas euro-brancas. Então, essa manchete é de um jornal que fez uma cobertura da nossa campanha. E essa campanha que fizemos, nós falamos de casos concretos, casos de deportação durante a pandemia, quando não tinha assessoria jurídica para essas pessoas, não havia direitos para as crianças, sofreram a deportação sem consideração dos seus direitos. Nós falamos um pouco dessa vivência em primeira pessoa e lançamos a campanha. Bem, agora eu vou seguir falando sobre outra campanha que nós realizamos esse ano, em 2021. Nessa campanha, que começou em março, mais ou menos, e nós abordamos a questão de proteção internacional e asilo. Isso foi a nossa inspiração por trás
desse protesto em âmbito europeu. Porque cada país realmente coordena seu programa de formas diferentes. E existem algumas organizações que fazem a gestão desses programas, dessas organizações. São programas que acolhem essas pessoas, preenchem formulários e pedidos de asilo, tentam achar acomodações para os refugiados, talvez emprego também, e eles tentam garantir que seus direitos básicos estão sendo atendidos, acesso à roupa, à comida, a móveis, coisas assim. Depois da pandemia, depois que a pandemia começou, essas associações completamente mudaram por completo a estrutura desses programas. Vamos seguir, próximo slide, obrigada. Bem, esse programa tem duas fases. Primeiro, é quando eles recebem o pedido por meio de um formulário. Aí as autoridades locais verificam esse formulário, revisam o formulário e, bem, eles precisam fazer um monitoramento da situação enquanto a decisão está sendo tomada. A pessoa buscando asilo precisa esperar, ela fica esperando pela decisão. E enquanto isso, elas podem esperar alguns centros que foram montados para isso. Ou centros de recepção, de acolhimento. E aí esses centros conseguem reacomodar famílias inteiras de diferentes países. Às vezes existem muitas pessoas compartilhando o mesmo espaço, o que cria um problema. Depois que a decisão é tomada, seja ela para aceitar ou não o pedido de asilo, seja para receber ou não a proteção internacional, eles seguem para a segunda fase. Nessa fase, o solicitante pode alugar um apartamento, uma casa, e essas organizações ajudam o solicitante a achar uma casa. Eles têm pessoas que trabalham com isso, eles ligam para os solicitantes, eles fazem essa conexão para conseguirem alugar um apartamento ou uma casa. E nessa segunda fase, eles também recebem um visto de trabalho e o direito de permanecer no país. E tem o direito de trabalhar, sim. Então, o que aconteceu depois de março, né, com o advento da pandemia? O governo mudou completamente a estrutura desses programas a partir de março, e como resultado disso, um solicitante de asilo, por exemplo, se ele não tivesse uma resposta positiva de sua solicitação, a pessoa era obrigada a sair do centro de acolhimento e tinha 15 dias para sair do país. Então, se eles queriam, por exemplo,
questionar a decisão, eles tinham que se remover do centro de acolhimento e saíam do programa. Então, estamos falando de solicitantes de asilo, pessoas que não têm nenhum lugar para ir, não têm onde morar, ou seja, não tem nada quando saem do centro. Entre 3 meses e 6, que é o que têm de prazo para responder a esses recursos. Não? E Depois, claro, então o apelo à decisão pode levar vários meses, até 6 meses, para entrar em vigor. Ou seja, enquanto isso, eles não têm nada, né? Como eu disse antes. E quando nós começamos a nossa campanha, realmente nos focamos nesses objetivos aqui, que você pode ver na nossa tela. Então, nós realizamos alguns protestos, não apenas na Galiza, mas não apenas em Santiago, quer dizer, também estávamos em contato com pessoas em diferentes partes do território, porque, claro, isso não aconteceu apenas na Galiza, aconteceu na Espanha também, na Espanha como um todo. Também, bom, isto. Buscávamos que as pessoas que entrassem na fase 1 ou que tivessem a solicitude posta ou enviada, pois pudessem passar Então, basicamente, as pessoas que submeteram os formulários fazendo essa solicitação podiam seguir a segunda fase quando recebiam o direito de ficar e trabalhar, mas apenas após 6 meses, porque o processo é muito demorado, pode levar até 1 ano, por exemplo, para que alguém vá da fase 1 à fase 2. Enquanto isso, a vida fica congelada para a pessoa, ela não pode, o sistema não permite que eles vão para lugar nenhum e façam nada. Também queremos que todos os solicitantes de asilo façam parte do programa, independente do resultado, né, do veredito. Bem, se a decisão for negativa, né, de não aceitar o pedido, a pessoa fica com nada, não tem ajuda, não tem apoio, você é expulso do programa. Então, nós queríamos garantir que, independente da decisão, as pessoas continuariam fazendo parte do nosso projeto. Porque o programa estava cambiando a estrutura ou de que famílias iam a quedar na rua, não? E nós também queríamos uma explicação do governo, assim, para saber por que o programa mudou, por que as pessoas estão nas ruas, né, adultos, menores de idade. Nós queríamos entender, né, a perspectiva das autoridades, o porquê da mudança dessas normas, quando não havia uma explicação razoável para isso. É muito necessário. Sim, o melhor é que isto. Espera. Assim escutáis-me melhor. Um segundo, vocês conseguem me ouvir? Vale. Meu som melhorou? Pois pedíamos isto. Ok, sim. Os pechos dos centros de internamento, porque quando uma pessoa recebe a carta de deportação, Bem, também um dos nossos objetivos também era que os centros de internação fechassem, porque a maioria das pessoas acabavam morando lá. E nós queríamos acabar com as deportações,
e fazer as reparações, e reformar as políticas exteriores do país. Então, estamos chegando mais ou menos no final da apresentação. E depois de tudo isso, e de comentar um pouco, vamos fazer um percorrido do que aconteceu depois da pandemia, né? Acho que conseguimos fazer isso. Mas será que saímos então melhor dessas? Essa foi a pergunta com a qual começamos esse evento. Talvez possa ser o que a gente acha dessa pergunta. E depois de falar e de refletir e fazer todo esse percurso de tudo que foi feito, desses trabalhos, as campanhas ou contra-campanhas em alguns casos, a gente pode. Minha opinião pessoal seria que não saímos melhor dessa. Nós demos passos muito pequenos e também alguns passos para trás, eu diria. Porque o sentimento durante e depois da pandemia foi que houve um aumento da repressão, um aumento do controle, o que estava falando Arantxa, se aproveitaram da pandemia como um motivo para legitimizar algumas atitudes e muitas agressões, ações. Tudo parecia justificado por causa do vírus, quando na verdade não tinha nada a ver com o vírus. E depois também, como estamos vendo aqui, não só nesse território, mas em outros territórios da Europa, os discursos, discurso de ódio também estão aumentando. E também temos observado que o discurso de ódio está ganhando muito espaço, está por todo lado já, não é apenas contra as pessoas de antes. Tem um público muito grande de pessoas que estão defendendo esse discurso de ódio em muitas idades, adultos, adolescentes. Então, aqui, com base nesse corpo aqui, nesse espaço, a gente observou que realmente não saímos melhor da pandemia. Eu também quero acrescentar que também no nível do coletivo, eu sinto que a gente não saiu melhor, porque devido às violências brutais que as pessoas agora se atrevem a fazer, antes tinham vergonha de ser abertamente racista. Agora é algo que está expandindo e tem muitas vezes um partido por trás, uma ideologia. Então as pessoas acabam achando que é uma coisa correta, que você pode ter um círculo de amigos, um parceiro. Estamos nesse momento. Antes da pandemia, o fascismo não era permitido, né, no nível democrático, no nível do país. E, por outro lado, nós vemos que a esquerda desse território tenta se engajar no movimento antirracista, mas não conseguem aceitar o rompimento das suas próprias lógicas para dar um passo nesse sentido. É algo que nós estamos enfrentando, vemos o interesse, mas mais uma vez acabam por instrumentalizar nossas experiências, nossos corpos, perpetuando o papel da pessoa racializada, migrante, negra, autóctone. E isso nos preocupa, isso nos dá um medo constante, saber que
dependemos de uma tendência da opinião e que, no fundo, tanto a esquerda como a direita estão analisando, tanto a esquerda como a direita são racistas. É muito difícil assumir isso, principalmente porque estamos num território que existe também uma opressão transversal, imperialista, uma opressão, né, de uma guerra, de uma ditadura, e que isso muitas vezes diz respeito a uma comparação entre a colonização, né, das nossas vivências, o genocídio já há 500 anos. Portanto, temos essas duas faces, essa intenção de falar nossa voz e, por outro lado, a fragilidade que nos mostra a nossa realidade. Então, se saímos melhor, abriram-se frentes, coisas para lidar, porque agora parece que muita gente quer estar dentro desta luta, porém com fins estratégicos e pessoais. Então, é complicado. Para concluir, eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou passar o Padlet também. Vale, vou passar pelo chat. Então, eu vou dar uma olhada no chat. Como uma aplicação na que eu vou passar no chat um link, que é um aplicativo que nós gostaríamos que você sentisse, escrevesse os seus sentires, o que você pensa de vocês. Porque como aqui nós temos gente dos diferentes territórios, com diferentes experiências, vivências, então, gostaria que, se você puder compartilhar o seu sentir, a sua visão, né, sobre essa pergunta. Nós saímos melhor da pandemia? Então, aqui eu passo o link no chat para vocês poderem compartilhar conosco. Está lá. E agora, basicamente, a gente quer compartilhar, para terminar, essa performance da Grada Quilomba, que conta um pouco, que é a partir do livro dela, Memórias da Plantação, que se chama Da Onde Você Vem. Gostaríamos que vocês assistissem o vídeo, dá uns 5 minutos, e se alguém quiser participar ou compartilhar, dá tempo de vocês escreverem. Então, se vocês quiserem compartilhar e falar alguma coisa sobre o que vocês escreverem, senão a gente vai abrir espaço para as perguntas. Estamos com a tradução, legenda em português. I think she was very lonely. It smelled my hair. It's not my fault. 3 times. Not aggressive. Angry because this is aggressive. I know that. I don't know. I realized how much of myself I had noted this. I had to be off. People always ask me, where do I come from? Since I was a child. They see you and the first thing they cross their mind is to check where's you from. They just ask them, no. It does not matter where you are at, in a bus, at party, on the street,
the supermarket. I asked in the first place because I was as police. It's not. If I answer and say that I am German, they stop for a moment like thinking, German? Or they just start laughing as if I misunderstood the question or gave the wrong answer. You know? And they go, oh, no. But you cannot be German. You don't look German. What is black or German? Not black and German. It seems one can only exist through an empty image of oneself. The question critiques the colonial fantasy that German means white and black means us. And colonialism. People come to ask where I'm from because they have reflected through the expression of others. They're not interested in hearing that I'm from the but they want to see a fantasy world where colonial fantasies about are. Vale, pois agora se lles parece ben, e se todos poden acceder ao... Então, vocês conseguiram ter acesso ao chat? Então, por favor, a gente deixou 5 minutos para vocês escreverem as suas reflexões, o seu sentir. Si alguén ten algún problema para escribir, un pouco a modo de tutorial... Se alguém está com algum problema para escrever, aí no tutorial você pode ver que na tela principal tem um signo de mais, aí você clica ali, vai abrir mais uma janela e ali você pode escrever. E daí para publicar você tem que clicar em Publish.
Vale, Arantxa, creo que podemos ir comentando um pouquinho as que já Vamos comentando um pouquinho enquanto as pessoas continuam a escrever, para que a gente possa também ir concluindo. Vale, perfeito. Perfeito. Vale, a primeira que tivemos enviou-nos A primeira pergunta é da Elizabeth, estava no chat. disse que ela faz investigação sobre Diz que ela faz programas pesquisa sobre os programas de asilo, mas em Portugal, e está interessada nas diferenças entre a Espanha e Portugal. Ela fala coisas como que em Portugal eles têm o direito de trabalhar já na primeira fase. E é muito interessante de saber, porque a gente não sabe o que acontece em outros territórios, então seria muito bom termos este intercâmbio. Então vamos colocar, daí a gente pode estar em contato, nós temos um e-mail, tudo. Também Facebook, Instagram, temos, né, todas a mídia social. Vou escrever o correio de resistência. Eu vou colocar aqui o e-mail da Resistência em Terra Alheia no chat para quem quiser se comunicar diretamente. Parece muy interesante E aqui o que a Elizabeth fala é muito interessante, porque podemos ter muitas coisas em comum e coisas para compartilhar sobre isso. Vale, depois temos este comentário, não? Temos agora um comentário Que fala de que no início da pandemia também pensava que fala que no início da pandemia ele também achava que haveria mudanças, transformações na sociedade para melhor e que nós sairíamos melhor desta, né? Como a gente vê, depois de tudo que passamos, e que a sua impressão foi que isso não aconteceu, que a pandemia expôs o pior lado do ser humano. Eu acho que muitas reflexões que deixaram no link é muito bom, porque a gente escuta as coisas de primeira mão. É muito importante que haja uma conscientização. Muitas vezes se usa um discurso de que a gente fala das que não têm voz e que tem pessoas que são contra as opressões e nas ruas e que não falamos dessas outras pessoas e que nós poderíamos expor a situação, mas não há ninguém melhor do que de falar de algo sobre a pessoa que vive a experiência. Então é muito importante. É muito bom que vocês estão interessados em conhecer mais sobre as pessoas que estão trabalhando no ativismo, no conhecimento empírico, tanto nas redes sociais como a nível acadêmico, inclusive. Há muitas teorias coloniais que tentam abrir um espaço, porém um espaço elitista, estão ali enfrentando um espaço elitista e racista. Então, para mim, me dá muito prazer ver que que existe essa consciência de que falemos na primeira pessoa, pela própria experiência. Há muito compreensão do que é o racismo estrutural e transversal, e que é uma crítica ao individualismo e à modernidade. Não nos esqueçamos que a modernidade começa no início do colonialismo, começa com o colonialismo. Então, ter uma consciência de que o racismo
é algo que vem de um feito histórico que atravessou nossos corpos há mais de 500 anos. E também eu agradeço, em contrapartida, as pessoas que nos agradecem, pois é muito enriquecedor termos esse tipo de troca. Agora, talvez a gente pudesse abrir o espaço para perguntas. O que você acha, Jéssica? Antes, eu queria comentar que eu também estava lendo o chat e o nosso link queria refletir sobre o coletivo, pensar coletivamente para alternativas, para enfrentar problemáticas, da importância que existe em colocarmos os corpos, porque tudo bem, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é uma conversa, onde expomos a problemática, chamamos a reflexão, pensar, repensar condutas, conscientização, mas é importante também estar presente com o corpo nas campanhas, nas manifestações, é preciso, né, colocar o corpo pelas pessoas racializadas e defendendo as pessoas migrantes e racializadas. Sim, é verdade. Aqui desse lado a gente também vê. Temos uma coordenadora galega que convoca pessoas racializadas, negras, para conversas, mas elas não estão fazendo o trabalho no território delas. Então, eu acho que é muito importante terem acesso, porque também esses espaços são espaços de reparação. O conhecimento tem valor e é uma reparação, porém, eu vejo que também é importante não esquecermos os nossos próprios espaços, as lutas nos nossos espaços. O que aconteceu, por exemplo, com George Floyd, não é somente concentrar o apoio nos casos midiáticos, onde o racismo se vê, quando o racismo está em todo lugar. Temos uma pergunta aqui que fala dos efeitos das mulheres racializadas entre gerações. Concretamente no Reino de Espanha, o que passa é que as Eu mulheres acho que no território, no Reino da Espanha, as mulheres racializadas estão recebendo uma série de imposição de trabalhos associados ao setor de limpeza e ao setor doméstico. Isso tem dois lados, porque, por um lado, perpetua a precarização, e, nesse sentido, então, determina a classe social, uma reprodução, né, geração após geração, que daí os filhos trabalhem no único trabalho que eles são permitidos. E daí as pessoas que escapam dessa estereotipação e postos de trabalho com maior qualificação, parece que pessoas que chegam nesse posto de trabalho, essas pessoas racializadas, é como se esses privilégios para nós temos um status. Para nós não tem essa questão. Nós estamos no subsolo e as opressões variam dependendo do colorismo, dos fenótipos. Até mesmo aqui na Galícia, se você fala galego, você passa mais desapercebido, espaços são abertos, pois há muitos migrantes que não falam galego e elas ficam mais atrás na fila do preconceito, das pessoas na fila para ter uma qualidade de vida mínima. Então, nós vemos em relação à população racializada, trabalhos sectários e também
tem muito a ver com classes sociais e também por ser país de imigrantes, filhos que nascem aqui, é um espaço, uma brecha cultural que onde pode ser rompido. É algo que nós comentamos há pouco com a pessoa que nós estávamos em reunião que falava sobre essa temática. Falamos que, por exemplo, na pandemia, o que era tecnológico, digital, estava em alta para o estudo das crianças, que tinham aulas em casa, elas tinham que ter pelo menos algum dispositivo tecnológico para poder participar. E os migrantes sofrendo, eram precarizados, pois não tinham esse recurso. Então, ficavam sem acesso à educação por não terem esse recurso. E houve algumas escolas que financiaram pelo menos um celular ou algo assim para que as pessoas pudessem assistir a aula, mas foram exceção, não foi a norma nacional. Né? Então, isso afetou muita gente e continua afetando. Por exemplo, as mulheres migrantes que não têm nem internet, não têm um computador e não tem como ter acesso a postos de trabalho, porque está tudo tão informatizado hoje em dia. Então, essas são e tudo que significa as consequências de não se ter internet hoje em dia. Pois, muitíssimas graças às duas. Não sei se... Obrigada muito a vocês duas. Tem algo mais que vocês queiram comentar? Bem, eu queria simplesmente gostaria de agradecer muito as nossas palestrantes hoje pela nossa sessão tão informativa, tão interessante, tão urgente também e valiosa. Eu aprendi pessoalmente muito com vocês hoje. Foi um começo estupendo para a nossa série de seminários. Então, eu gostaria de agradecer muito a Jéssica e a Arantxa. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada por essa sessão. Obrigada. E obrigada a você também. Temos algumas perguntas, eu acho. Havia algumas mãos levantadas. Ok, Violeta e... Eu queria tanto agradecer que nem vi. Desculpem. Amy, vamos ver a pergunta da Amy. A sua pergunta? A pergunta... não, estavam batendo palmas. Não levantou a mão, bateu palmas, certo? Muito obrigada. Obrigada. O próximo evento celebrar-se O próximo evento será dia 8 de dezembro, às 5 aqui no horário na Inglaterra, 2 horas no Brasil, com o coletivo Hermanas en la Sombra, que vão falar sobre o seu trabalho curativo com as mulheres encarceradas e imigrantes no México. Vou colocar o link para fazer a inscrição a esse evento e que vocês tenham uma boa noite.